18 horas 16 minutos em Porto Alegre. Quem é que está na ponta da linha? É o Marcelo Porto, é isso? Dr. Marcelo Porto, vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. É que a Sociedade de Pediatria está fazendo um alerta, gente. Essa história de botar criança usando salto alto é uma barbaridade. É uma barbaridade. Pode gerar deformidades na coluna. Alô, doutor Marcelo Porto, boa tarde. Boa tarde. Doutor Marcelo, essa denúncia é muito grave, é um alerta aos pais. Essa história de salto alto desde cedo é um risco muito grande que está se sujeitando às nossas crianças, os nossos jovens, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Se a gente pensar que cada dia mais cedo as indústrias estão lançando sapatos com salto alto para a menina, realmente o risco é muito grande, né? Hoje a gente vê já salto alto por uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isso é uma verdadeira, uma total barbaridade na realidade, né? Isso põe a criança num risco muito grande. Uhum. Que riscos seriam esses, né? Vamos começar o mais direto, uma torção de tornozelo, uma fratura. Isso é uma fratura grave, que não sei por que vai acontecer. O que hoje eu acho que as pessoas confundem é essa ideia de, vamos botar entre aspas, de beleza, de estética, com o risco que não está sendo pesado. Além disso, esse uso continuado ao longo do tempo, esse sim pode levar a deformidades, começando pelo próprio pé, e aí a gente pode ter calosidades, joanete, pode ter alteração de joelho, lesão de quadril, coluna lombar especialmente, né? Então, assim, esse uso ele é completamente inadequado. Na minha opinião, não deveria ser permitida a venda de salto alto para criança. O que me assusta, ainda estimulado. Claro. O que me assusta, doutor, é que a gente hoje passa em frente a lojas de calçados infantis e já vê uma série de calçados de salto alto, meio salto, tênis com salto altinho para meninas de 7, 8, 10 anos, 12 anos. Isso eu acho que é um desconhecimento completo das regras mínimas de ortopedia, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, em regras mínimas, a gente até sai da ortopedia, vamos pensar em regra mínima de segurança. Uhum. Uma criança dessa idade não tem equilíbrio e menos ainda estabilidade ainda da articulação para usar esse tipo de calçado. Mas realmente, a gente passa na frente das lojas, o que mais se vê para essa faixa etária é salto, meio salto, né? Isso é completamente fora de propósito, né? O que assusta é que o modismo, notadamente implantado pelos veículos de comunicação, notadamente televisão, me parece que não atentou para isso ainda, porque qualquer programa infantil hoje mostra crianças de forma surpreendente usando até sandálias com design adulto. Crianças de 7, 8, 10 anos usando sandálias de design adulto para dançar, para enfim. E no carnaval está se tornando uma coisa comum. Quer dizer, é importante o grito de alerta nesse momento, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? E eu acho o seguinte, além do risco real do ponto de vista ortopédico, a gente tem outras implicações nisso, né? De alguma forma, eu acho que a gente está roubando a infância. Está sumindo com a infância das crianças. A gente cada vez mais empurra a criança para um comportamento adulto. Isso, inclusive, do ponto de vista de sexualização muito precoce, né? Então, nessas situações aí que tu citaste, tu tem também o tipo de dança que é inadequado, quer dizer, a criança não tem que estar fazendo aquele tipo de dança, menos ainda com o tipo de roupa que está usando e o tipo de sandália. Mas hoje o que a gente ouve? Ouve dos pais, mas ela quer. Criança não tem que querer. Criança tem que ser orientada por um adulto. Esse é o papel dos pais. Os pais hoje ficam numa posição permissiva demais, sem exercer a sua função, que é a função de educador,
de fazer com que o seu filho chegue numa idade adulta com uma saúde preservada e com um comportamento adequado à sua faixa etária, né? Então, essa questão do salto, ela envolve uma série de outros aspectos na sociedade que a gente precisa começar a questionar, além do risco óbvio, direto, de fraturas, deformidades, aquelas coisas que eu comentei antes. Eu quero levantar uma questão aqui, doutor. Será que isso não carece de uma regulamentação por parte do governo federal? Se regulamenta tanta porcaria, tanta bobagem, e uma coisa importante como essa, uma coisa fundamental para a saúde das nossas crianças, será que não poderia passar por um processo de regulamentação do governo federal como forma de evitar isso? Eu acho que até seria bastante interessante, né? Mas vamos colocar uma outra questão. Assim, existem coisas que hoje já estão definitivamente regulamentadas e a gente continua, apesar de todas as campanhas de educação, vendo as pessoas fazerem de forma errada. Vamos dar um exemplo. Sim. A condução da criança dentro do carro. É comum a gente ver crianças das mais variadas faixas etárias fora das suas cadeirinhas onde deveriam estar. Então tu vê criança solta no banco traseiro, tu vê criança sentada no colo, no banco da frente, tu vê às vezes criança brincando de dirigir no colo do pai ou no colo da mãe, andando pela rua, não é? Então isso está mais do que regulamentado, tem punição e o que falta? Falta educação, falta responsabilidade. Então a regulamentação, ela ajuda, mas ela não resolve a questão. O que está faltando é uma posição mais madura da sociedade e mais responsável por parte dos pais. Então, isso é um somatório de coisas, mas eu realmente acho que a regulamentação ajudaria muito. Com certeza. Doutor, grande abraço, muito obrigado pela participação. Tá feito o alerta e a gente vai manter aqui esse assunto em foco, porque me parece que a importância dele não é para ser esquecida, não é para ser arquivada e não. Então, por conta da gravidade da questão que está sendo levantada pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Grande abraço, doutor Marcelo. Um abraço, foi um prazer. Tá aí o doutor Marcelo Porto, vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul.